25. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena... Vamos repetir. Homens de pequena fé. Amém? Não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Mais uma manhã, Deus. Mais um domingo. Domingo no qual, Pai, o Senhor nos traz, ó Deus, na sua casa. Tivemos uma semana, ó Pai, de lutas, de batalhas, de talvez conflitos, ó Deus, emocionais e espirituais. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos sustentou, ó Pai, em meio a eles, e nos trouxe, ó Deus, na sua casa para sermos gratos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E agora, Deus, quando nos colocamos diante da Tua palavra, pedimos que nessa hora, Deus, haja espírito de iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra, viver a Tua palavra, interiorizar essa palavra, e que ela seja verdade em nossas vidas, ó Deus. Fala conosco, que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, preocupações. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que rói as unhas? Você é uma pessoa que antes mesmo do problema chegar na sua porta, você já fica preocupado achando que o problema já está dentro da sua casa? Você é uma pessoa que sofre preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, com aquilo, se você de fato vai ter condições de alimentar a sua família, onde seus filhos vão estudar, onde nós iremos trabalhar. Você é esse tipo de pessoa? Você faz parte desse contexto do qual, creio eu, que todos nós que estamos aqui fazemos? Meus irmãos, sem dúvida, eu e você vivemos em uma geração que é altamente doente emocionalmente e pressionada pelas circunstâncias da vida. Eu e você fazemos parte de um momento da sociedade e também da cultura em que as pessoas correm de um lado para o outro para tentar solucionar os seus problemas, para tentar encarar os seus desafios, e nessa correria de tentar solucionar todas as nossas coisas e conquistar aquilo que o nosso coração deseja, a gente, tão focado em tudo isso, não consegue observar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, um olhar triste, às vezes um olhar cabisbaixo, às vezes pessoas que precisam de ajudas e que estão tão próximos de nós, mas nós estamos tão envolvidos em solucionar os nossos problemas, que não conseguimos notar as necessidades alheias das pessoas que estão tão próximas de nós. Sabe por quê tudo isso? Porque nós andamos ansiosos, preocupados com aquilo que nós vamos comer, beber e vestir.
E diante, meus irmãos, dessa verdade, Jesus chega para a nossa geração, para todos nós que estamos presentes aqui nesse dia, e diz as seguintes palavras: não andeis ansiosos. Se a gente pudesse fazer uma recapitulação, como a gente sempre faz, nós, como eu disse no início, estamos estudando o bloco do Sermão do Monte que vai falar para nós sobre ansiedade, sobre como nós devemos encarar esse assunto. Se você notar e perceber comigo com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 19 até o verso de número 21, Jesus mostra para nós, deixa claro para nós e evidente para nós, que existe um grande perigo para mim e para você, de buscarmos tesouros nessa terra, de viver a nossa vida preocupado tão somente com as coisas nesse mundo. E nós entendemos juntos que quando Jesus fala de tesouros ali, ele não está tão somente relacionando a bens financeiros, mas tudo aquilo que de fato é importante para você nessa vida. E a partir do verso de número 22 até o verso de número 23, Jesus vai falar para nós de um outro perigo. O perigo da gente ter a nossa perspectiva mundana, da gente olhar para a vida, para a realidade da nossa existência com a lente que o mundo oferece para nós. E esse é o grande perigo do mundanismo. Nós entendemos e achamos que mundanismo é tão somente a gente desfrutar que as coisas que o mundo oferece. A gente está num bar, a gente está num show, a gente está numa boate, a gente está dentro de uma realidade que nós consideramos como mundana. Mas Jesus vai mostrar para nós que ser mundano não é tão somente essas coisas, mas você enxergar a vida com a perspectiva do mundo. E para concluir, se nós temos, preste bem atenção, o tesouro no lugar errado, se enxergamos a vida com a lente errada, sem sombra de dúvida, ele vai dizer para nós no verso de número 24, que nós vamos servir o Senhor errado. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E agora, quando nós chegamos no verso de número 25, Jesus vai dizer para nós, depois de tudo isso, as seguintes palavras: não se preocupem. Não andem ansiosos, não andem preocupados. E diante disso, meus irmãos, o que esse texto, que está diante dos nossos olhos, pode ensinar nessa manhã de forma prática para mim e para você? Então, se você pode acompanhar comigo a exposição desse texto, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: o que não é a ansiedade? O que não é esse problema tão grave que nós denominamos e chamamos de ansiedade? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, que a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Se eu e você pararmos para perceber e notar, existem preocupações que são saudáveis para nós. Existem preocupações que de fato nós precisamos ter porque somos pessoas responsáveis. Nós entendemos na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina a orar as seguintes palavras: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque nós precisamos preocupar-nos com essas coisas. Todavia, meus irmãos, o grande problema é que a gente pode ter uma compreensão errada e esperar que as coisas caem do céu para as nossas vidas. A gente pode ter uma perspectiva enganosa e entender que a gente tão somente precisa orar a Deus e não precisa trabalhar. Que a gente tão somente precisa ficar assentado em nossa casa, esperando que alguma coisa, que os ventos mudem, para que Deus age na nossa vida. Existe uma grande realidade que a gente precisa entender: a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Aquilo que nós sabemos que não está na nossa alçada de resolver, mas nós também precisamos entender a nossa responsabilidade de fazer. Então,
Há preocupações que são sadias para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 10. O apóstolo Paulo vai dizer assim para aquela igreja: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que não coma. Porque nós temos responsabilidades em nossas vidas e coisas que de fato precisamos nos preocupar. Mas o que Jesus quer esclarecer para nós é que existem preocupações erradas. E maneiras erradas de se preocupar com coisas que são essenciais para nós. Isso nos leva, meus irmãos, ao segundo ponto dessa reflexão. E aqui eu quero encher vocês dessa manhã de perguntas mesmo, para fazer vocês e cada um de nós refletir. O segundo ponto da nossa reflexão é o seguinte: por que eu e você, por quê, por qual motivo, por qual razão nós vivemos preocupados? Qual é a grande questão que está por trás da nossa preocupação? Acompanhe comigo o verso de número 30. Ele diz para nós: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Notaram esse detalhe? A grande causa da nossa preocupação é porque nós não confiamos suficientemente em Deus. A grande causa e questão da nossa preocupação, da nossa ansiedade, do nosso esgotamento mental, muitas das vezes, é que a gente não tem essa confiança plena e total no nosso Deus. Você pode ter certeza, meus irmãos, assim como eu disse no domingo passado pela manhã, que todos os dias das nossas vidas a nossa lealdade ao Senhor vai ser testada. Vocês lembram da história do bezerro? Assim como a nossa lealdade sempre vai ser testada nesse mundo, entre servir a Deus e servir as coisas desse mundo, muitas das vezes nós precisamos ser honestos e dizer: a nossa fé vai vacilar. A nossa fé vai escorregar. A nossa fé, ela não vai ser suficiente para nos levar a confiar em Deus, mesmo sabendo, meus irmãos, que Ele tem cuidado de nós. Se você olhar para trás aqui, eu começo com minhas notas de rodapé. Se você olhar para trás, para tudo aquilo que você já vivenciou, para tudo aquilo que você já experimentou, para quantas vezes você já experimentou o poder de Deus na sua vida para te sustentar, para te socorrer, para manter você de pé, como nós ainda conseguimos desconfiar do caráter de Deus? Como a gente ainda consegue duvidar que Deus vai agir em prol da nossa necessidade? Porque a nossa fé, por muitas das vezes, ela de fato vacila e nos leva a duvidar das promessas de Deus. Gênesis capítulo 18, verso de número 14. Abraão chega num ponto da sua vida que pelo menos mais de 10 anos já haviam se passado que Deus havia feito a promessa para Abraão: de ti sairá o descendente. Não do seu relacionamento com Agar, mas o descendente que virá a partir de vocês, Sara. Mas Abraão era de carne e osso. E no momento em que a sua fé, de certa forma, estava vacilando, Deus chegou no exato momento e disse as seguintes palavras para Abraão. Gênesis 18, capítulo 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo impossível para que eu não possa fazer? Existe algo complicado para que eu possa agir na sua vida? Porque Deus sabe e entende que muitas das vezes a nossa fé vacila. E nós vivemos preocupados porque não confiamos o suficientemente em Deus. Mas ainda dentro desse ponto, nós vivemos preocupados, meus irmãos,
porque não entendemos a bondade de Deus. Dr. Russell Shedd, que já é falecido, ele vai dizer que viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Prestar atenção nisso? Vivemos ansiosos porque duvidamos do caráter de Deus, de que Deus é bom. Essa foi a grande tentação, meus irmãos, que Adão e Eva passaram lá no paraíso. Porque quando a serpente, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, vem trazer a tentação para eles, o que Satanás queria incutir na cabeça deles é o seguinte: será que Deus é bom mesmo? Como Deus coloca vocês no jardim, tão belo, tão cheio de árvores, tão cheio de frutos, e limita vocês a não tomar de um fruto? Prestaram atenção? Satanás tem esse poder de fazer com que a gente não enxergue o todo e olhe tão somente para uma coisa. Meus irmãos, eles podiam comer de tudo. Deus só disse assim para eles: não coma de uma. E o fato de não poder comer daquela árvore levou-os a duvidar que Deus era bom para eles. E a gente vive preocupado, sentado, ansiosos, angustiados, porque duvidamos da bondade de Deus nas nossas vidas. Mas isso remete eu e você nessa manhã para o terceiro ponto da nossa reflexão. Com o quê? Nós vimos agora o porquê, mas com o que nós nos preocupamos? Quais são as causas das nossas preocupações? Quais são os motivos das nossas preocupações? Olha o verso 25 mais uma vez, que diz assim para nós: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Nós nos preocupamos, meus irmãos, com coisas básicas da nossa vida: comer, beber, se vestir. Mas a grande dificuldade é que essas preocupações, elas passam a dominar a nossa mente. Preste bem atenção nisso. As preocupações com essas coisas, elas passam a dominar a nossa mente. E a gente começa olhando para toda a nossa vida com essa lente da preocupação, ok? E isso começa a mexer com os nossos sentimentos. E por causa disso, e diante disso, tudo o que sobra para nós é ansiedade. Nós ficamos impotentes, sem saber agir, o que fazer, a quem recorrer, porque já fomos dominados, já fomos derrotados e ficamos impotentes. Mas, meus irmãos, nós nos preocupamos, um dos motivos das nossas preocupações é o que nós, preste bem atenção, é com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer lá no passado. A grande ansiedade de muitas pessoas hoje é que elas ficam remoendo o passado. O que eu fiz de errado? Por que eu fiz isso de errado? E se eu tivesse a oportunidade hoje de fazer aquilo lá atrás, eu agiria diferente? Pergunta em nome de Jesus: você pode voltar na máquina do tempo? Mas você não para refletir e pensar, porque já foi dominado pela ansiedade e fica remoendo um passado com o qual você não pode trazer à tona mais uma vez. Aí sabe o que acontece? A gente fica parado no mesmo lugar, remoendo lá o passado. Mas preste bem atenção, que a gente não só se preocupa com o nosso passado, mas a gente também se preocupa como será o nosso futuro.
Olha o verso de número 34, meus irmãos. Ele diz para nós: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo para nós: viva um dia de cada vez. Mas a gente fica, como a gente disse na introdução, preocupado como vai ser o futuro. E preocupados com tudo isso, a ansiedade, em relação principalmente ao futuro, ela cria, preste bem atenção aqui, igreja, comigo, em nome de Jesus. A preocupação que a gente tem em relação ao futuro, em relação ainda ao que vai acontecer, faz a gente criar problemas imaginários, ok? Existe um estudo que vai dizer para nós que 70% das preocupações que a gente tem em relação ao futuro não vão acontecer. E às vezes você se prepara, se dedica, e às vezes é uma entrevista de emprego, você pensa, não, fulano vai falar isso, e eu vou ficar sem saber o que fazer, vai acontecer uma situação e eu vou me encontrar com tal pessoa. Você fica pensando tudo isso, mas na hora não acontece nada disso do que você pensou. Qual que é a conclusão? Eu sofri tudo isso em vão. Não tinha necessidade de eu passar por nada disso, porque nós criamos em nossa mente problemas inexistentes. Mas perceba comigo, meus irmãos, que a ansiedade em relação ao futuro, ela tem o grande poder de diminuir a nossa capacidade de resolver os problemas e aumentar os nossos desafios. Quando nós observamos os espias de Israel, em Números capítulo 13, um texto que a gente refletiu com os homens alguns sábados atrás, Moisés deu uma ordem clara para eles: vão à terra, observem a terra e tragam fruto da terra. Só isso. Mas quando eles entraram na terra, eles observaram a terra, trouxeram frutos da terra, mas o que eles viram lá, meus irmãos? Gigantes. Eles viram gigantes, e os gigantes fizeram eles crescerem algumas coisas. Primeiro, a promessa de Deus de que eles iriam dominar a terra. Fizeram eles esquecer que Deus estava com eles e ia fazer eles conquistar a terra. E também fizeram aqueles homens esquecerem os frutos que eles iriam desfrutar naquela terra. Mas a ansiedade em relação ao futuro levou-os tão somente a olhar para onde? Os gigantes. Você diminui a sua capacidade e olha tão somente para os desafios. Quando nós olhamos para Davi, em 1 Samuel capítulo 17, Golias estava lá, falando aquilo que ele queria, oprimindo o povo, deixando o povo desanimado, a ponto de um exército inteiro temer um homem. Enquanto as pessoas olhavam para o gigante, Davi olhava para a vitória que ele teria sobre o gigante. Essa é a diferença, meus irmãos. Essa deve ser a nossa perspectiva, não o tamanho do problema, mas o tamanho do Deus que está nas nossas vidas. Não o tamanho das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas o tamanho do Deus que prometeu muitas coisas para nós. Um outro exemplo para a gente fechar essa parte aqui. Geazi e Eliseu em 2 Reis capítulo 6. Geazi procura Eliseu desesperado, quase que sacode o profeta, falando para ele que eles estavam cercados pelos inimigos. Eliseu tranquilamente chega para perto dele e diz: Senhor, abra os olhos desse jovem, abra os olhos desse menino. E quando Deus o fez, ele conseguiu ver cavalos e carruagens de fogo em volta dele. Porque tudo é a forma e a maneira que a gente enxerga a vida. Geazi olhava com a ansiedade, a preocupação. Eliseu olhava para o Deus que ele tinha, e que o protegia, e que o sustentava. Mas preste bem atenção, que o grande problema
quando nós olhamos para o passado, preste bem atenção, gente, e remoemos o passado, e quando nós olhamos para o futuro, temendo as coisas do futuro, é que tudo isso nos faz agir e tropeçar no presente. Porque qual é a grande preocupação das nossas vidas? É o passado? É o futuro? Mas é o... Agora vamos lá, aqui bem pastoral hoje. Se você fica no passado, ou se você vive no futuro, como é que você vai agir no presente? Prestar atenção? Se você olha para trás e olha para frente, você vai tropeçar enquanto você caminha na rua. E as preocupações do presente leva eu e você aqui ao nosso quarto ponto da nossa reflexão. Leva a gente a tropeçar no presente por causa das preocupações. E como eu e você tropeçamos no presente por causa das nossas preocupações? Nós tropeçamos, meus irmãos, no presente quando tomamos atitudes precipitadas. Se você preocupa com o passado, preocupa com o futuro, no presente você vai tomar atitudes precipitadas que você não deveria tomar. 1 Samuel, capítulo 13. Eu quero ler esse texto com vocês, peço licença. Abra sua Bíblia comigo. A Lorena vai projetar aqui. 1 Samuel, capítulo 13. Vou ler junto com vocês aqui. O contexto desse texto diz para nós que o profeta Samuel havia avisado Saul, dado um recado, uma ordem para ele. Não entre na batalha antes que eu chegue, sacrifique, Israel vá para a batalha. Porque você é rei, eu sou profeta. A sua obrigação é cuidar do povo e guerrear. A minha obrigação é fazer os sacrifícios e levar o povo até Deus, como sacerdote. Então, não entre na batalha sem que a gente primeiro sacrifique. Mas os filisteus começaram a chegar. Saul começou a ficar pressionado. E de repente ele pega e sacrifica antes que Samuel chegue. E quando Samuel chega e descobre aquilo que Saul fez, olha a resposta que Saul vai dar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no... Preste atenção na mente de uma pessoa ansiosa. Combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, ou seja, falou com ele mesmo. Agora, os filisteus... Está vendo a questão de você projetar algo que ainda não aconteceu? Você projetar uma dificuldade que ainda não aconteceu. Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, preste bem atenção aqui, igreja. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Esse é o nosso grande problema. Porque eu e você temos agido forçado pelas circunstâncias. E o fato de ser forçado pelas circunstâncias nos leva a tomar atitudes precipitadas. Mas em segundo lugar, quando nós tropeçamos no presente por causa das preocupações, isso nos leva a perder as forças. Como eu disse para vocês semana passada, a raiz da palavra ansiedade no grego é estrangulamento. Por isso que toda vez que nós estamos ansiosos, parece que a garganta nossa está entalada, não é verdade? Parece que alguém agarrou no nosso colarinho e está espremendo. E quando nós tropeçamos no presente, a gente é estrangulado pela ansiedade e perde as nossas forças. A gente não consegue agir, por isso, muitas das vezes, a gente na nossa tolice não entender o que a pessoa está passando, a gente fala: fulano reage. Fulano levanta a cabeça. Fulano sai dessa situação. Fulano.
O problema daquela pessoa, meus irmãos, não é tomar a atitude, mas pensar de forma errada. Enquanto ela não começar a refletir de maneira certa e correta, ela não vai dar um passo para sair daquela situação. Pegaram isso, gente? Mas em terceiro lugar, quando nós tropeçamos no presente por causa das nossas preocupações, nós ficamos distraídos, sem percepção daquilo que de fato é importante. A gente se distrai com as coisas e esquece daquilo que é mais importante. Quer um exemplo? Nosso cônjuge, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, o reino de Deus. Porque a gente está distraído com a ansiedade, com as preocupações. Em Lucas capítulo 10, um texto que os irmãos conhecem muito. Verso de número 41 diz assim: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E a raiz da palavra preocupação é distraído, dividido. O que Jesus estava querendo mostrar para Marta? Você está esquecendo daquilo que é mais importante para você nesse momento. Você está distraído com tantas coisas, se esquece daquilo que é mais importante para você. A minha presença. Pergunto para você. Não precisa me responder, mas responda para o seu coração. Em meio a toda a correria dessa semana na sua vida, você se lembrou da presença de Deus? Você se lembrou de ter um momento a sós com Deus? Você se lembrou de que essa palavra que traz vida e esperança para nós não deve ser lida tão somente na igreja? Que você precisa ter o seu momento devocional, o seu momento com Deus, o seu momento particular, em que você fala com Deus e Deus fala contigo? Ah, meus irmãos, aí está a nossa grande dificuldade. Nós estamos divididos. Esquecemos daquilo e daquele que é mais importante para as nossas vidas, o Senhor. Mas o último ponto da nossa reflexão: qual o remédio para esses problemas? Acho que é a grande pergunta, né? Qual o remédio para solucionar esses problemas, essas dificuldades, as nossas preocupações? Em meio a todo o sermão, já disse alguns. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, que para que a gente não seja devorado pelas preocupações, a gente precisa de fato olhar para a vida como um todo. Não só para detalhes e pontos da nossa vida, mas a gente precisa olhar para a vida de forma geral. Olha o verso de número 26. O texto vai dizer: observem o quê? As aves, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus parte do argumento do menor para o maior. E a seguinte questão é a seguinte, perdoe a redundância: se Deus cuida daquilo que é pequeno, que é passageiro, não vai cuidar de você? Se Deus cuida das coisas simples, Ele não vai cuidar de você. Se Deus sustenta as aves, por que Ele não vai sustentar você? Nós precisamos olhar de que fato Deus é provedor para nós. Deus é provedor para as nossas vidas. Se eu me sentar aqui com cada um de vocês, provavelmente cada um vai ter uma experiência da provisão de Deus. Dos momentos que a gente mais precisava. Quando a gente estava mais desesperado. Quando as nossas fichas já tinham acabado, a provisão de Deus vem. A provisão de Deus chega.
E essa provisão, nós estamos falando às vezes, não é a provisão material, mas até a provisão emocional. Quando você pensa que não dá mais, você vai desistir de tudo, alguém chega sem te perguntar nada e tão somente dá um abraço. Senta do seu lado para ouvir as suas angústias. E você sabe e entende que você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupa, você não precisa de comida, você só precisa de um ouvido. Um ombro para chorar. E Deus vem e coloca essa pessoa na sua vida. Porque Deus é Deus de provisão. Mas em segundo lugar, nós precisamos olhar não só para a vida como um todo, mas para a natureza da própria vida. O verso de número 27 diz para nós: quem de vocês, eu gosto do tom de Jesus, Jesus é bem pessoal. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que ele está dizendo para nós? A ansiedade não vai levar você a lugar nenhum. Morrer de preocupação não vai levar você a lugar nenhum. Mas em último lugar, entenda a generosidade de Deus. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Vamos ficar de pé? Chega um momento da nossa vida que todos nós precisamos ser ministrados por essa palavra. Todos nós precisamos encarar essa realidade de que existe um Deus que cuida de nós. Eu preciso perguntar para você nessa manhã: o que tem te preocupado? Quais são as questões, os assuntos que têm levado você a perder o sono, perder o apetite, perder até a vontade de viver? O que tem roubado a sua paz? O que tem sugado a sua paz? É o momento dessa manhã de você colocar isso aos pés do Senhor. Existe uma música antiga que vai dizer: solta o cabo. Não, não. Deixe o controle da sua vida na mão de Deus. Faça aquilo que você precisa fazer e que você sabe que tem que fazer. E deixe que Deus cuide do restante. Tão somente obedeça, seja fiel. E deixe Deus tomar conta do restante de tudo aquilo que Ele precisa tomar. Tira o controle das suas mãos e coloca o controle da sua vida nas mãos de Deus. Das mãos de Deus. Quero terminar com 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso de número 2. Deixa eu ler com vocês aqui. O próximo, por favor. Verso 3. 6, perdão. Portanto, olha que ele vai começar. Portanto, conectivo, correto? Está ligando a algo que está antes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, a primeira coisa que Pedro mostra para nós, que a gente precisa ter para vencer as preocupações e a ansiedade é o quê? Se humilhar. Se esvaziar. Esvaziar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, de entendermos que a gente consegue controlar tudo em nossas vidas. Se esvazie. Se humilhe diante de Deus, para que Ele possa fazer o quê? Te exaltar. Próximo verso. Lancem
sobre ele todas as suas ansiedades. A ideia aqui é que como você pegasse o seu problema, a sua preocupação e fizesse o quê? Lançasse. Tirasse de você. Tá dando para entender, gente? De perto de você, do seu coração, jogue para longe. Mas o alvo para o qual você vai lançar o seu problema tem um destino. E quem é ele? O Senhor. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem feito o quê? Cuidado de vocês. Então, qual o convite do Espírito Santo de Deus para nós nessa manhã? Você vai orar e colocar tudo aquilo que tem te preocupado nas mãos de Deus. E fazer o seguinte: Deus, estou deixando nas suas mãos e vou viver minha vida. Porque eu sei que você vai cuidar dos meus problemas. Mas é para fazer isso e deixar nas mãos de Deus. Não é chegar na parte da tarde e você querer pegar de volta, não. Deixe nas mãos de Deus e aprenda. Isso é o que eu estou pregando para mim, gente. Estou falando comigo. A gente precisa confiar em Deus. Precisa confiar que Deus tem cuidado de nós. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. E desde já, Senhor, nós queremos te pedir perdão pela nossa falta de fé, Deus. Ajude, ó Deus, a cada um de nós em nossa incredulidade. Todas as vezes que nós vacilamos, ó Pai, e nos preocupamos, ó Deus, pensando que o Senhor não vai agir ao nosso favor. Cada um de nós aqui, ó Pai, tem algo que preocupa. Tem algo, ó Pai, que sabe que precisa dar conta. E nós te pedimos nessa hora, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, ó Pai. Nós queremos colocar tudo diante dos seus pés nessa hora. E tão somente dizer assim: no tempo do Senhor traga a resposta que eu preciso. Dá o direcionamento que eu preciso, que eu necessito. Ajude a cada um de nós, ó Deus, a lançar tudo aquilo que nos preocupa aos pés do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus nos ajude.